Vamos então à segunda parte desse capítulo. Nós paramos aqui quando o Fantini pede para o Desidério perdoar a ele e ao Serpa. Onde ele diz: Desidério, perdoe-nos por todo o mal que já lhe fizemos e escute-me. Acalme-se por amor de Deus. Não lhe peço isso por nós, mas por Elisa, a quem você ama tanto. Presentemente, nada mais disputo, senão a paz entre nós. Tranquilize-se para afastarmos a realidade. Posso informar a você que a nossa enferma está no fim da resistência física. Tenho alguma ideia disso, replicou Desidério menos hostil, patenteando intenções de acordo e entendimento pela primeira vez. Então a gente vê ali o Desidério mais desarmado, né, ali já uma colocação já de entendimento ali com o Fantini, e ele percebendo, ele colocando que ele também já percebeu que a Elisa está para desencarnar. Então aqui, tenho alguma ideia disso, replicou Desidério menos hostil, patenteando intenções de acordo e entendimento pela primeira vez. Mas lutarei como um touro para defendê-la. Darei a ela as minhas forças, minha vida. Minha alma é a dela, assim como o corpo em que ela respira é o meu corpo. Habitamos a mesma cela de carne, pensamos pela mesma cabeça. Então a gente vê aqui a colocação dele do domínio que ele tem, né, da Elisa, né? A gente vê ali que é realmente uma subjugação por amor. Ele é completamente apaixonado por ela, ele quer ajudá-la, ele quer defendê-la, ele vive a vida junto com ela. Graças a Deus, concordou Fantini com humildade, compreendi que assim é e que assim deve ser. Olha a mudança do Fantini, né? Ele entendeu o quanto ela ama o Desidério, quanto o Desidério a ama, e ele entende as razões daquela obsessão. Demonstrando o elevado grau da despersonalização que ia adquirindo. Então a gente vendo o Fantini se despersonalizar. Então ele está tirando aquelas coisas do ego, do marido, do pai, do dono da casa, né? Está tirando tudo isso. Ele está se afastando dessas coisas que são do ego. Ele está se transformando num irmão que quer ajudar aos dois, tanto a Elisa quanto ao Desidério. Então, demonstrando o elevado grau de despersonalização que ia adquirindo desde que você me falou com clareza fraterna em nosso primeiro reencontro. Reconheci que Elisa descobriu em você a sustentação de que necessitava e creia que, se atualmente algo aspiro em relação a ela, anseio vê-la feliz ao seu lado. Então, quando ele diz aqui que você me falou com clareza fraterna em nosso primeiro encontro, vamos lembrar que aqui o Fantini está sendo educado, né? Porque foi aos tapas, aos trancos e xingando ali o Fantini, né? Mas é o que ele coloca. Ele aprendeu com tudo aquilo que o Desidério colocou para ele. E a gente vê aqui, atualmente algo aspiro em relação a ela, a Elisa, né? Se ele aspira alguma coisa em relação a ela, anseio vê-la feliz ao seu lado. Então vemos aqui a transformação do Fantini. Estou convencido de que a nossa doente não perseverará mais por muitos dias no corpo terrestre e o choque de hoje, com certeza, pesará na balança. Ah, esse Caio, esse miserável, né? Falou aqui o Desidério. Não, Desidério, assim não. Suplico a você paciência e tolerância. Acaso não estaremos cansados de rebeldia e de ódio? Ante a minha falta, no propósito de suprimir você, amarguei a existência terrena, perdendo em remorso e fuga incessante de mim mesmo
os melhores tempos da vida no mundo dos homens. E você, meu caro, por não haver desculpado a mim e ao nosso Amâncio, tem estado na selva das provações que se reservam aos espíritos impenitentes e sofredores. Então ele está colocando aqui, chega de ódio, chega de vingança, chega de tanta coisa, porque ele, com o remorso de ter, durante a vida toda, ter pensado que ele matou, ele errou o tiro, mas ele queria matar, mas ele, carregando a culpa da morte do Desidério na vida dele, ele criou fugas, ele fugiu da vida, ele deixou de viver. Ele amargou a culpa, é o que ele colocou aqui, perdendo em remorso e fuga incessante de mim mesmo, os melhores tempos da vida no mundo dos homens. Ele perdeu o melhor da vida, carregado de culpa, carregado de remorso. E o Desidério, por não haver desculpado a mim e ao Amâncio, que foi quem verdadeiramente o matou, tem estado na selva das provações que se reservam aos espíritos impenitentes e sofredores. Então ele, por não perdoar ao Fantini e ao Amâncio, ele vive ali na sombra, né? Ele vive ali no meio dos espíritos vingativos, vingadores, dos sofredores, sofrendo também com tanto ódio, com tanta raiva. O leito das lágrimas de Elisa não poderia ser o ponto terminal de nossos disparates? O santo lugar de apaziguamento? Quer dizer, ali com o desencarne da Elisa, será que não é hora de nós nos acertarmos, né? De nós fazermos as pazes? Elisa se libertará dos suplícios corpóreos e nós, meu amigo? Que será de nós se, largado o corpo de matéria pesada, continuamos de espírito atormentado nas ideias de culpa e condenação, crime e castigo? Ela partirá. Desidério, porém, transtornado pelos argumentos que lhe anunciavam separação, bradou impulsivo: Elisa não partirá de meus braços, não me abandonará, não a deixarei. Inúteis, Desidério, quaisquer protestos nossos contra as forças da vida. As leis de Deus se cumprirão. Elisa sustenta-se em você, mas igualmente ama a filha, e sabendo-se irremediavelmente afastada da ternura filial, inconscientemente aspira à morte e há de tê-la mais depressa depois que se certificou das atitudes menos felizes de Serpa. Com toda certeza, a pobrezinha se deterá no pensamento da desencarnação, supondo-se no rumo direto de sua companhia. No entanto, verificar-se-á o imprevisto. A morte vai situá-la em polo oposto ao seu. Ela não tem a sua estrutura mental, nem a sua disposição para demorar-se nestes sítios. Ressentida hoje contra o genro, amanhã saberá absolvê-lo e patrociná-lo, acomodando-se com os mensageiros da vida maior, através da oração. Apesar do temperamento irritadiço que lhe conhecemos, não odeia ninguém e nunca demonstrou vocação para a vingança. Então, o que o Fantini está colocando ali para ele? Que a Elisa está ali querendo desencarnar, está de uma certa forma até apressando o seu desencarne, porque ela acha que vai se encontrar com o Desidério. Já que ela não pode mais conviver com a filha, ela quer conviver com o Desidério. Só que o Desidério está no mundo das sombras, está no umbral grosso, está ali convivendo com quem tem ódio, com quem tem raiva, nas piores vibrações. Ela não. Ela, apesar de ser irritadiça, como ele coloca, não odeia ninguém. É um espírito que merecerá auxílio e é um espírito que irá para outras esferas.
né? Ela não vai para uma esfera densa e escura como é aqui está o Desidério, né? Desidério abaixou-se para o solo, agarrou a cabeça entre as mãos e desfez-se a prantear com maior desespero. Perdoe, meu amigo, perdoe a nós todos, incluindo Caio, em sua compaixão. Nunca, nunca, né, colocou o Desidério. Sou eu quem reconhece as injustiças que perpetramos contra você. Sou eu quem lhe observa a nobreza de coração. Revele-me e ouça. Agradeço o seu devotamento à mulher que eu não soube fazer feliz e a ternura pela filha para a qual você se transformou em abnegado zelador. Por tudo isso, peço-lhe ainda para que estenda até nós os seus carrascos, as vibrações de sua piedade e de sua simpatia. Olha o Fantine aqui se humilhando, pedindo a ele: sou eu que reconhece as injustiças que perpetramos contra você. Sou eu quem lhe observa a nobreza de coração. Revele-me e ouça. Quer dizer, o Fantine está vendo ali e colocando que ele tem nobrezas de coração. Ele é um espírito que pode se modificar se ele perdoar ao Fantine, ao Amâncio e ao Caio também. Se ele conseguir perdoar, ele vai poder revelar o homem bom que existe nele, vai poder começar a se transformar. Ah, Fantine, Fantine, rugiu o interlocutor como a guerrear-se para não se render à emoção, porque me tenta a não se render à emoção, né? Então ele coloca Fantine, Fantine, rugiu o interlocutor como a guerrear-se para não se render à emoção. O Desidério está ali tentando não se render à emoção que o Fantine está criando nele. Por que me tenta assim a uma conciliação impossível? Que razões para tanto empenho em modificar-me? Desidério, no mundo físico, trabalhamos particularmente com a matéria pesada e transfiguramos pedras, metais, glebas, fontes. Aqui, na espiritualidade, lidamos de modo especial com as forças do espírito e renovamos almas e consciências, a começar de nós mesmos. Atenta-me. Olha a colocação do Fantine. Na terra, nós lapidamos pedras, modificamos glebas, né? Pegamos assim, um terreno e constrói um arranha-céu. No plano espiritual, se modificam almas. É isto que o Fantine está colocando para ele. O trabalho dele ali é transformar, é burilar como um joalheiro burilaria um diamante. O Fantine está ali tentando transformar o Desidério, fazer com que brilhe as energias boas que existem nele. Ele coloca: lembre-se de que Elisa possui muitos amigos para requisitá-la aos planos superiores, como os teve a sua querida Evelina. Por amor de Evelina, que você guarda na memória a afeição de um gênio tutelar, não quererá você sublimar atitudes, principiando pelo perdão que imploramos e carecemos? Ou seja, por Evelina, você não quer sublimar, não quer elevar as suas atitudes, modificar os seus sentimentos, para que você possa se modificar também, para uma hora poder encontrar a Elisa, uma hora poder encontrar a Evelina? Porque com certeza o que ele está colocando, a Evelina vai ficar longe dele, como ficou a Elisa, vai ficar longe dele como ficou a Evelina, porque são espíritos melhores, são espíritos que não guardam raiva, não guardam rancor, não guardam ódio.
Evelina, Evelina, minha filha, suspirou o desventurado em lágrimas copiosas. Não posso imiscuí-la em nossa conversação. Evelina deve habitar na casa dos anjos. Que eu padeça no inferno, acalentado por mim mesmo, que eu me debata no lameiro que mereci, mas que a felicidade abençoe minha filha nos céus. E se ela própria vier um dia ao seu encontro para advogar nossa causa, amparar-nos, rogar a sua misericórdia de credor para nós outros, os seus devedores? Desidério esforçava-se para falar, rompendo a barreira de dor que lhe comburia, quer dizer, que lhe queimava, né? Lhe queimava o âmago da alma. No entanto, compassivo, assistente espiritual da instituição, veio até os dois para notificar-lhes o inesperado. Então ele estava ali, né, com o estômago queimando, naquela multidão de sentimentos e emoções, e veio um tarefeiro, veio um trabalhador ali da casa para notificar-lhes o inesperado. Fim da crise violenta de angústia, caíra Elisa em funda prostração ante a ruptura de delicado vaso cerebral, prenunciando-se-lhe a desencarnação para breves horas. Esqueceram-se ambos para o socorro preciso. Quer dizer, os dois se esqueceram deles e foram para o socorro preciso. Através de telefonemas à pressa, Vera e Serpa, alarmados, cientificaram-se quanto ao novo rumo que se imprimira à situação e juntos demandaram o estabelecimento, encontrando Elisa agonizante em ambiente de tranquilidade e carinho. O médico amigo, não obstante expender argumentos de consolo e esperança, foi claro no aviso: nada mais a fazer senão aguardar. Vera Celina, em soluços, ajoelhou-se aos pés daquela cuja boca não mais se abriria para abençoá-la com os recursos do corpo terrestre. Caio, evidentemente contrafeito, contemplava a cena, fumando cigarros sucessivos. Enfermeiras iam e vinham no afã de se fazerem mais úteis, e auxiliares espirituais formavam cadeias magnéticas de apoio à viúva Fantini, a fim de que o trânsito de um mundo para o outro lhe fosse mais rápido e menos intranquilo. Então nós vemos ali médicos, enfermeiros no lado material, tentando auxiliar ali para que o desencarne seja tranquilo, e do lado espiritual, os trabalhadores do bem, querendo também auxiliar para que o desencarne seja o mais tranquilo, o mais leve possível. Ernesto demandou a residência da espiritualidade a fim de colher as instruções de Ribas diante da emergência, e Desidério se plantou à cabeceira, imerso em revolta e desesperação. Durante 8 horas consecutivas, o coração ainda sustentou o corpo tombado, inerte. Sobrevindo a madrugada, Elisa abriu as pálpebras desmesuradamente e tentou fixar os olhos na filha para endereçar-lhe a inexpressável despedida. No entanto, descortinou a presença de Serpa, que a fitava rente ao leito, e não obstante incapaz de nutrir quaisquer resquícios de ódio no âmago da alma, cerrou o coração
em densa nuvem de mágoa, pedindo mentalmente a Desidério que a resguardasse e defendesse. Bastou essa deliberação irrefletida, e qual se lhe agarrasse ávido os pensamentos que lhe seriam os derradeiros no envoltório carnal, o acompanhante colou-se a ela, dando a ideia de que lhe sorvia todas as forças. Então nós vemos ali que a Elisa, no final, ali na hora do desencarne, ela queria ver a filha, mas ela viu o serpo. E aí ela baixou a vibração dela. Ela não teve ódio, ela não teve raiva, mas ela baixou a vibração quando viu o serpo e buscou o Desidério. O último pensamento dela foi buscar o Desidério e pedir ajuda ao Desidério. Então aí ela chamou o Desidério e se ligou por livre e espontânea vontade, né? Pelo livre-arbítrio dela ao obsessor. Então nós vemos aqui que ele se agarrou a ela e ele estava ali absorvendo as últimas energias, né? Os resquícios ali do fluido vital dela. Vera pressentiu que a genitora se rendia por fim ao grande repouso e, ansiosa, procurou debalde, em vão, reanimar-lhe a vida orgânica, suplicando: mãe, mãe, minha mãe. Quer dizer, enquanto a mãe precisava dela, a gente não tem o direito de julgar, né? Mas enquanto a mãe precisava dela, enquanto ela deveria ir lá conversar com a mãe, orar, ela estava, né, fazendo telefonemas. Agora que estava partindo, ela estava ali em desespero. Infelizmente, nós encarnados trocamos as bolas, né? As verdadeiras importâncias que as coisas têm, como nós devemos agir perante elas, infelizmente. De boca hirta, contudo, não surgiu qualquer resposta. Elisa Fantini pendeu a cabeça nos travesseiros enquanto o corpo se lhe imobilizava para sempre. Na enfermaria do sanatório, caía o pano da morte sobre aquela existência, fértil de tribulações e problemas, na ribalta do mundo. Todavia, por trás dos bastidores, na esfera espiritual, o drama não terminara. Jungido à morta pela força dos últimos desejos que ela mesma enunciara, Desidério, inflamado em labaredas de ódio, retivera-lhe uma das mãos na destra rude, impedindo-lhe a retirada. Então nós vemos ali que ele estava grudado com ela, ela o chamou, então ela se ligou a ele e ele estava segurando a mão dela, impedindo que ela fosse embora. Ele estava segurando ela ali junto do corpo. Perdão. Para a gente ver como a importância do pensamento. Mesmo ali nos últimos minutos, o pensamento atrapalhou o desencarne dela. A força, o poder do pensamento. O quanto a nossa vida é guiada pelo nosso pensamento. Então nós vemos aqui, Desidério, inflamado em labaredas de ódio, retirava-lhe uma das mãos da destra rude, impedindo-lhe a retirada. Elisa, embora semi-inconsciente, percebeu que se achava presa a ele e algemada ao cadáver, ouvindo o desventurado companheiro a repisar e repisar que jamais a deixaria. Então nós vemos ela ali grudada ao cadáver e ele colocando para ela que ele jamais a deixaria. Nós vemos aqui que o André Luiz coloca uma série de pontos, ou seja, houve um intervalo de tempo entre o que estava acontecendo ali e a continuação que ele vai fazer agora. Né? Ele vai colocar as palavras dele aqui. Irmãos da terra, em meio às vicissitudes da experiência humana, aprendei a tolerar e perdoar. Por mais se vos fira ou calunie, injure ou amaldiçoe, ouvidai o mal, fazendo o bem. Vós que tivestes a confiança traída, ou o espírito dilacerado,
nas armadilhas da sombra, acendei a luz do amor onde estiverdes. Companheiros que fostes vilipendiados ou insultados em vossas intenções mais sublimes, apagai as ofensas recebidas e bendizei os ultrajes que vos burilam o coração para a vida maior. Irmãs, que padecestes indescritíveis agravos na própria carne, desprezadas pelos carrascos risonhos que vos enlouqueceram de angústia, depois de vos acenarem com mentirosas promessas, abençoai aqueles que vos destruíram os sonhos. Olha aqui o que o André está pedindo, né? Que se perdoe o tempo todo, que se perdoe aqueles que nos destruíram os sonhos, que nos magoaram, que nos machucaram profundamente. Mães solteiras, que fostes banidas do lar e batidas até que a queda na prostituição, por haverdes tido suficiente coragem de não assassinar no próprio ventre os filhos de vossa desventura, com a insânia do aborto provocado, mães agoniadas às quais tantas vezes se nega até mesmo o direito de defesa conferido aos nossos irmãos criminosos nas cadeias públicas, perdoai os vossos algozes. Pais, que trazeis nos ombros escalavrados de sofrimento a carga dolorosa dos filhos ingratos, filhos que aguentais na carne e na alma o despotismo e a brutalidade de pais insensíveis e cônjuges flechados entre as paredes domésticas pelos estiletes da incompreensão e da crueldade, absolvei-vos uns aos outros. Então, pais que sofrem com os filhos ingratos e filhos que sofreram por pais déspotas ou por cônjuges flechados entre as paredes domésticas, pelos estiletes da incompreensão e da crueldade, absolvei-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Obsidiados de todos os climas, teceis véus de piedade e esperança sobre os seres infelizes, encarnados ou desencarnados, que vos torturam às horas. Criaturas prejudicadas ou perseguidas de todos os recantos do mundo, perdoai a quantos se fizeram instrumentos de vossas aflições e de vossas lágrimas. Quando sentirdes a tentação de revidar, lembrai-vos daquele que nos concitou, abre aspas, a amar os inimigos, fecha aspas, e abre aspas, orar pelos que nos perseguem e caluniam, fecha aspas. Que nos lembremos do Cristo, que nos lembremos de perdoar porque Ele nos perdoou. Vamos lembrar suas últimas palavras: Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Nós também temos que perdoar os nossos irmãos que por ignorância nos maltratam e nos magoam, porque eles também não sabem o que fazem. Recordai o Cristo de Deus, preferindo ser condenado a condenar. Porque em verdade, quantos praticam o mal não sabem o que fazem. São ignorantes, né? São ignorantes no bem. Somos, né? Somos ignorantes no bem, infelizmente. Porque fazemos muito mal. Nós não somos bons. Se fôssemos bons, não estaríamos neste planeta. Convencei-vos de que as leis da morte não executam ninguém, e não vos esqueçais de que, no dia do vosso grande adeus, aos que ficarem na estância das provas, somente pela bênção da paz e do amor, na consciência tranquila,
é que podereis alcançar a suspirada libertação. Então, o que ele coloca que as leis da morte não excetuam, desculpe, eu li errado. Convencei-vos de que as leis da morte não excetuam ninguém. Ninguém vai fugir às leis da morte. E não vos esqueçais de que no dia do vosso grande adeus, aos que ficaram na estância das provas, somente pela bênção da paz e do amor, na consciência tranquila, é que podereis alcançar a suspirada libertação. Só nos libertaremos das algemas que nos prendem aqueles que nós machucamos ou aqueles que nós odiamos. Nós só nos libertaremos dessas algemas quando aprendermos a perdoar. Verdadeiramente a perdoar, não a perdoar da boca para fora, mas a perdoar como Fantini está fazendo aqui, perdoando verdadeiramente, trabalhando com aquele que foi fruto do seu ódio como um irmão, querendo ajudá-lo, querendo fazer com que ele se melhore, querendo fazer com que ele se modifique, querendo ajudar de alguma forma para que ele possa reencarnar, esquecer tudo isso, começar do zero e ter uma vida melhor. Isso sim é amor, isso sim é perdão, é o perdão, é o perdão verdadeiro, é o perdão que nos liberta de nós mesmos, dos grilhões que nos prendem ao ódio, que nos prendem à dor. E nos libertamos das algemas que nos prendem àqueles aos quais nós odiamos. O perdão é libertador para quem perdoa. Perdão. Nós só temos dificuldades para perdoar porque nós não entendemos isso. O perdão é libertador para quem perdoa. A hora que nós entendermos isso, nós perdoaremos a todos para nos libertar. Perdão. Vamos continuar estudando e aprendendo. Perdão. No próximo capítulo.